pólipos intestinais. Não são todos iguais, e isso faz toda a diferença na hora de fazer uma avaliação genética. Vamos então conversar um pouco sobre os tipos de pólipos que existem e que interessam para o oncogeneticista. Na oncogenética, existem síndromes genéticas de predisposição a câncer intestinal que se apresentam a partir de formação de inúmeros pólipos. Esta informação de qual é o tipo de pólipo faz toda a diferença, então, na hora do aconselhamento genético. Por quê? Nós podemos estar diante de pólipos adenomatosos. Esses são os mais comuns e aproximadamente 15% desses pólipos eles podem se transformar em tumores, em adenocarcinomas de intestino. Então, se você tem vários pólipos adenomatosos, adenomas intestinais, esses pólipos eles precisam ser removidos e, sem dúvida, se você tiver uma quantidade grande deste tipo de pólipo, é importante fazer uma investigação genética para entender por que isso está acontecendo. Então, o pólipo adenomatoso é o principal pólipo que nós estamos investigando na hora de realizar o aconselhamento genético. Mas não para somente aí. Existem pólipos amartomatosos, que são extremamente raros, mas sempre que presentes, precisam levantar a suspeita de uma síndrome genética. Existem outros tipos de pólipos, como pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatórios, que dificilmente estão relacionados com alguma síndrome de predisposição a câncer. Se você tiver, por exemplo, pólipos inflamatórios sendo diagnosticados com frequência, isso não deve levantar a suspeita forte de uma síndrome genética de predisposição a câncer. Pode ser que exista outro tipo de doença associado, mas não relacionada à predisposição a câncer. Então, na hora da consulta, se a sua queixa principal é a identificação de inúmeros pólipos na sua colonoscopia, tente trazer para o seu médico o relatório de anatomia patológica, ou seja, a descrição da biópsia feita. Nessa descrição, o patologista é capaz de detalhar qual é o tipo de pólipo que foi identificado. E isso vai fazer toda a diferença na hora de avaliar se existe a necessidade de seguir a investigação genética. Concluindo, existem diversos tipos de pólipos e determinar qual é o predominante na sua história vai fazer toda a diferença em relação à necessidade de seguir a investigação de predisposição hereditária a câncer. Se prepare para a sua consulta.